grande expediente, vereador Wagner Petrini, da tribuna. Bom dia, presidente. Primeiro, por ser quinta-feira, véspera de um feriadão longo que há bastante tempo, acho que eu não via, né? 4 dias. Pedi para todo mundo que vai pegar as estradas, principalmente nós aqui da Serra, Caxias do Sul, tem o costume de aproveitar os feriadões para dar uma descansada no litoral, então que tomem cuidado. Hora de reunir a família, os amigos, mas é isso. Eu quero trazer aqui no meu grande expediente de hoje um resumo da semana de assuntos que chegam ao nosso mandato, ao nosso gabinete, que exige uma atenção em si da Casa Legislativa, dos vereadores, da Prefeitura, porque são assuntos que a gente não resolve individualmente. E esse que está no telão, se quiser mostrar para o pessoal de casa, é do loteamento Vinhedos. O pessoal tem um problema já antigo que envolve a energia elétrica ali do loteamento, do bairro. E o pessoal tem feito algumas cobranças, inclusive agora fizeram esse abaixo-assinado já com diversas famílias ali da região, que tem uma constante falta de energia elétrica e eles têm pedido socorro, algum contato com a concessionária de energia elétrica, a RGE, explicações ou ajuda no sentido de um plano para que essas famílias não tenham esse problema de falta de energia contínua, inclusive com relatos na questão de estragar alimentos, na questão de estragar aparelhos domésticos. Então, fica aqui o pedido aos colegas vereadores, à Prefeitura, para que a gente consiga fazer esse contato, então, com a concessionária, tentar pedir uma atenção. A gente sabe que diversas regiões têm alguns problemas como este, mas, especificadamente, então, quero direcionar esse pedido à RGE, que dê uma atenção ao bairro, ao loteamento Vinhedos aqui na nossa cidade. Então, esse é um assunto. Vamos para o próximo. Deixa eu ver qual que vem ali. Do Luciano, peço que largue o som, é um videozinho de 30 segundos, pessoal de casa. Perto da TRD, para baixo, Santa Corona. É um funil, né? Aquela lombada 40 por hora ainda, saída da Santa Corona, saída da Madal. Olha lá, tudo trancado. É uma BR, né, meu? Tipo, o pessoal podia pensar diferente, né? Caxias do Sul, as entradas e saídas são todas engessadas nesses horários. Então é um vídeo curto, simples, mas que reflete a realidade aqui em alguns pontos da nossa cidade e que muitos de nós aqui recebem também e contatos de algumas pessoas. Esse especial é do Luciano, lá de Galópolis, que geralmente na segunda-feira ou na parte da manhã cedo, então um trajeto de 5 minutos, o pessoal acaba levando meia hora, 40 minutos para se fazer um pequeno trajeto. Então, é outro tema, que é a duplicação da BR-116, ou é aquela lombada, é aquele trecho ali quase chegando na BR-116. Então, é nós tentar, através dos nossos contatos, dos vereadores, com os deputados, senador, para nós tentar alguma coisa em Brasília, no Ministério dos Transportes, usar o escritório de Brasília, nós fazer alguma coisa que a gente consiga evoluir em algumas obras, principalmente no quesito duplicação da BR-116 ali no trecho perto da rótula de São Leopoldo. Sua parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereador Wagner, parabéns pelo tema. 2 situações que eu acho que precisam ser relatadas. Primeiro é a questão da rótula da Madal, onde novamente foram instalados os redutores de velocidade. Ontem à noite nós tivemos um acidente em que um caminhão estava saindo da BR, acabou por perder o freio na subida, voltou de ré e teve um abarroamento com 2 carros na BR. Então, ali é outra situação que a gente tem que levar em consideração. E a entrada do loteamento Adamate, descendo posteriormente Santa Corona à direita, também é outra situação que a gente tem que levar em consideração. É um trecho de 2 quilômetros aproximadamente que corre um grande risco. Do Cristo Operário para frente, nós tivemos uma alteração que beneficiou muito significativamente. Agora, a gente tem que conversar também sobre a entrada do Planalto, que continua sendo um problema, mesmo sendo duplicada,
e o ingresso do Vila Verde, que melhorou significativamente a vida das pessoas. Acho que o município, tenho certeza da competência do senhor como vice-líder desse governo, deveria pensar uma alternativa, porque permitir a manutenção do ingresso do Planalto do modelo que está é muito mais prejudicial do que fechar a entrada do Planalto e garantir que as pessoas ingressem pelo Vila Verde, porque a gente continua tendo atropelamento, como teve nessa semana, continua tendo acidente, como tem semanalmente, e infelizmente a gente não vê saídas. Então, bom, a gente tem uma situação que foi bem sucedida. A gente tem outras cidades que adotaram trincheiras. Eu vou apresentar para o senhor uma saída que é uma trincheira para que as pessoas ingressem por baixo no bairro Planalto. Trancar a BR não é uma saída e a gente tem um trecho que já é duplicado e que infelizmente não funciona. Obrigado e parabéns pelo tema, vereador Wagner. Perfeito, vereador Cláudio. É isso. Eu não tenho especialidade na parte técnica, né? Mas com certeza vamos levar esse assunto novamente. A gente sabe que de repente tem alguém trabalhando, mas a gente precisa avançar nesses quesitos, principalmente que envolve o trânsito aqui, mobilidade em nosso município. Quem? Vereador Valim. Vereador Petrini, parabéns pelo tema. E de fato, acho que desde compete ao Estado ou ao DENIT, né, BR-116, todos esses órgãos aí, eles têm que ter uma maior responsabilidade, uma maior análise técnica, mais visibilidade, mais atenção, porque Caxias do Sul hoje é o segundo maior polo metalmecânico do país. E quando o senhor aborda esses temas de tamanha relevância, tem que sim haver algumas ações, nem que sejam paliativas, mas em horário de pico, Caxias já está um transtorno, nós temos que evoluir nessa questão, desde viaduto, desde alargamento de pista, desde uma terceira via, porque isso aí, de fato, olha, a gente quando sai do trabalho não vê a hora de chegar em casa o quanto antes para estar junto da família, enfim, fazer uma faculdade, ou estudo, ou curso de qualificação profissional. Parabéns e que tenha êxito nessa sua demanda. Obrigado, vereador Valim. Vereador Estela, sua parte. Muito obrigado, vereador. Eu quero trazer outras entradas que não são necessariamente responsabilidade do município, mas que o município tem que se propor a cobrar também. A gente tem a entrada do Parque dos Pinhais pela BR-116, próxima à Parada Cristal, que é muito perigosa. É uma curva, a entrada é numa curva e a entrada é uma curva também, onde tanto para entrar, tanto para sair é pelo mesmo local. Então, é aquela sensação de que a gente não pode esperar uma fatalidade, algo pior para tomar alguma atitude, né? A gente tem a entrada do Serrano, é de conhecimento de todos e todas, a entrada ali pela Rota do Sol, principalmente à noite, pela falta de iluminação, falta de sinalização, ela é muito perigosa. E parecido com isso, a gente tem mais uma entrada na Rota do Sol, só que no sentido anterior, que também é uma curva escura, sem iluminação, sem sinalização. E eu acredito que a gente tem que fazer essa cobrança, tem que olhar para esses locais para não esperar, de fato, uma fatalidade acontecer para daí a gente tomar alguma atitude. Muito obrigada. Isso aí, obrigado pela contribuição. Então, essa parte da mobilidade, principalmente esses pontos mencionados, e mais específico esse entre Santa Corona e a rótula de São Leopoldo, vamos tentar dar uma cobrada e uma agilizada. Meu próximo assunto aqui é ontem à tarde, nós estivemos, então, acompanhando a entrega de uma academia ao ar livre no Rosário 2, uma demanda muito antiga da comunidade também, e aqui eu tenho que parabenizar o prefeito Adiló, que vem fazendo entregas seguidas na saúde, na área da educação, na área do lazer, e ontem teve a entrega desta praça, né, dessa academia ao ar livre, e tenho que deixar os méritos aqui, além da prefeitura, ao meu colega presidente desta casa, vereador Carenhato, que foi uma emenda, né, de um deputado do seu partido, e foi através dele, então, que a prefeitura conseguiu viabilizar essa academia lá no Rosário 2. Então, é o governo Adiló entregando praticamente diariamente na área da saúde, da educação, da vias e agora na área do esporte e lazer. E para encerrar, que está chegando ao fim do meu tempo, na noite de ontem, estive, então, envolvendo o setor automotivo na inauguração da Escola do Mecânico. Inclusive, encontrei minha colega vereadora Andressa lá,
São 2 mulheres do ramo automotivo, empreendedoras, empresárias, uma da Cúnico Autopeças Usadas e a outra das Ferramentas Amaral, que trouxeram, então, a franquia da Escola do Mecânico aqui para o nosso município, ali no Cinquentenário, na Perimetral, e que vai ajudar muito. Nosso setor ele é muito forte, eu sempre falo isso, na questão das mecânicas, da questão profissional, mas é um mercado que, quando ele se qualifica e aumenta, acaba faltando os profissionais pela demanda de serviço. Então, ali é uma oportunidade para quem quer aprender na área da mecânica de carro, na área da mecânica de moto, aplicador de películas, autoestética, diversas atividades, e não só lá de forma presencial com instrutores. A Escola do Mecânico, ela se adapta se precisar, a equipe na sua empresa dar algum curso, ela está preparada para isso também. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Wagner.